Hoje, a minha vinheta é um minuto de silêncio por todos os 100 mil ou mais mortos da Venezuela, do Japão e de outras localidades do último terremoto do final de semana passado. Como a vida continua, né? A vida continua e nós vamos para frente, que atrás vem gente. Hoje a minha mesa é homenagem a Buda, que há muito tempo eu não fazia nada, ainda mais agora nesse período de tanta tristeza que nós estamos vivenciando essa semana de 5 a 11, tá? De julho. Então, resolvi fazer essa homenagem a Buda, mesa de Buda, porque como a vida é uma sequência de ciclos, então nós estamos vivendo o final de um ciclo, que é essa transição planetária, até passarmos para a quinta dimensão. E esse ciclo tem sido doloroso. Mas vamos que vamos. O montinho aqui da esquerda, cianita laranja, e o montinho da direita, a pedra da lua. Tá? Uma pedra maravilhosa. Pedra da lua. Buda. Aqui o Osho, né? Vamos ver o que o Osho vai dizer para a energia de quem vai escolher aqui a cianita laranja, e aqui o que o Osho vai dizer para quem vai escolher da pedra da lua, certo? O conselho é de Maria Madalena. Estou na era de Maria Madalena, que ela possa, essa mulher maravilhosa, que ela possa dar excelentes conselhos para vocês. Mas vamos lá, a ela em primeiro lugar, né? Querida Santa Sara, gostosa, maravilhosa. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada diante de Deus. Que tu me concedas sorte, saúde e abençoe toda a humanidade. Nem à toa que todos os meus vídeos eu peço a Santa Sara que ajude a humanidade, que proteja a humanidade, que dê luz à humanidade. E agora nós estamos vendo aí, né? Com todos esses acontecimentos últimos, né? Então, que ela possa ajudar todas essas famílias que perderam seus entes queridos e que eles possam se reconstruir, que todo mundo possa se voltar para esses países que tiveram terremoto, para que todo mundo possa ajudá-los a eles se reconstruírem, se Deus quiser. Vamos nós? Cianita laranja, vamos lá. Cianita laranja, vamos ver o que o Osho vai falar para o pessoal desse montinho. Vidas passadas, o forasteiro e o experienciar. Então vamos lá, o que isso me diz? Essa pessoa está na Lua, a vidas passadas é a Lua, é o 18. Então, está rememorando, está pensando, está preso ainda a vidas passadas. Só que essa pessoa ainda não viu que é o forasteiro, que é o 5 de ouros, que existe uma libertação. O forasteiro, esse nome não é característico. E que isso quer dizer que, vamos dizer que ele seja o distraído. O cadeado está aberto e ele está se sentindo preso. Ele ainda não viu que ele está liberto. Ele ainda não se conscientizou. Para que ele possa o quê? Experienciar várias situações. Então, essa carta de experienciar é que muitas situações, muitas oportunidades ainda vêm para essa pessoa e ele pode experienciar essa situação. Beleza? Muito bom mesmo. Que beleza! Mas como todo mundo tem seu tempo, né? Todo mundo tem seu tempo certo, então não tem nada fora do lugar. É sinal de que em algum momento essa pessoa vai ver que está liberta e que pode vivenciar todas essas possibilidades que estão sendo abertas para ele. Baralho cigano da Dona Esmeralda, tá? Então notícias, que é o livro, o peixe,
o jardim. Opa, aqui que saíram duas que eu falei, ó. Caminhos, os caminhos e o caixão. O rato, o homem e a estrela. Beleza pura? Então vamos nós. Então, se o homem está aqui, ó, é ele, uma pessoa desgastada, pode estar doente, pode estar ferido, pode estar complicado, cheio de problemas, desgastado. O bicho está pegando para esse homem aqui. Mas ele está se curando. A estrela é cura emocional, física, por isso que ele pode estar doente de alguma coisa. Cura emocional, física, alguma coisa que possa estar na proteção dele. Excelente isso. Tem mudanças para ele, já que está aqui perto dele, tem mudanças para ele e caminhos abertos. Aqui há uma comunicação para que haja um encontro. Então, alguma coisa ele precisa falar ou precisa esclarecer, debater, sei lá, alguma coisa está precisando ser resolvido, certo? Senão não teria esse encontro aqui e caminhos abertos para isso. Caminhos abertos para um encontro próspero, sadio, saudável e aqui notícias. Ou notícia, comunicação, pode ser por telefone, ou o cara pode aparecer na porta da pessoa, alguma coisa nesse sentido. Mas ele passou por um grande aprendizado. Esse grande sofrimento que está aqui é um grande aprendizado para essa pessoa. Vamos agora ao baralho da Dona Rosa Caveira. O cão fiel, uma pessoa intermediária, uma surpresa, um casamento, a vitória, uma pessoa intermediária e confirma, certo? Então vamos lá. Então olha lá, confirma confirma que a vitória desse homem é subjugado, desgastado sobre uma pessoa intermediária, quer dizer, que pode ser um triângulo, tá, gente? Então a vitória dele sobre uma pessoa intermediária confirma. Confirma que tem uma cura espiritual. Confirma que tem um afastamento. Isso aí prova que tem um afastamento. Se ele está sendo curado espiritualmente, tem um afastamento. Ele está pensando, tem caminhos abertos para ele mudado, pensando em caminhos abertos para ter um relacionamento certo, que é o casamento, é uma união certa, uma sociedade, alguma coisa assim. E ele vai fazer o quê? Surpresa a essa pessoa, o amigo fiel. Então, ele vai fazer surpresa a essa pessoa, ou através de uma pessoa, ou então a própria espiritualidade está tramando com ele, ou está fazendo com que ele queira, ou goste, ou pense, ou tome coragem, para fazer uma surpresa para esse cão fiel, que é essa outra pessoa. Então, vai ter uma comunicação para essa outra pessoa, tem uma pessoa intermediária, ou então é a espiritualidade que está futucando a pessoa lá, dando coragem para essa pessoa. Vai ter uma surpresa nesse encontro, nesse diálogo ou nessa comunicação. Ele pensando num relacionamento sério, certo, alguma coisa direita, entendeu? Finalmente. E vamos ver agora o que o tarô do Atala, né? O que o tarô vai falar, vai dar o checkmate. Opa, o enforcado, o Papa, o Mago, a Temperança, a Roda, o Imperador, olha ele aí, nele mesmo, e o Ermitão, o Eremita. Beleza pura. Começamos por aqui. Então, ó, ele vitorioso em cima de uma pessoa intermediária. Então, ele é o imperador. Tá aqui, ó. Confirma, na própria sequência dele, ele é o imperador. Uma pessoa difícil, inflexível, não dá o braço a torcer, tem um ego, ó, lá em cima elevado, não deixa cair a peteca, tá sempre mostrando que tá tudo bem, mas não está. Então, esse é o imperador. Ele está o quê? Sozinho, eremita. Sozinho. Mas isso é bom, porque é sinal de que ele está o quê? Analisando, refletindo sobre toda essa dificuldade que ele passou. Não é à toa que o tarô, aqui o baralho, Dona Rosa Caveira falou que ele seria vitorioso.
Se ele vai ser vitorioso, é bom que ele está mudando o foco sozinho, pensando em tudo. E outra carta de vitória é a roda da fortuna. Então ele vai ter sucesso sobre essa dificuldade que ele está passando. Mas ele está cauteloso, a temperança, cauteloso, esperando, persistente, resiliente, em relação de tomar uma decisão. Ele não tomou uma decisão ainda. Ele sabe o que quer, mas ainda não tomou a decisão. Por isso o mago. O mago, ele já analisou tudo, já tem todos os 4 elementos na mão, mas ele não tomou a decisão. Ele está parado ainda. Parado. Mas ele quer um relacionamento, que é o Papa. Confirma o quê? O casamento da Dona Rosa Caveira. O Papa é o relacionamento. Só que ele ainda está preso a crenças limitantes, que é o enforcado. O enforcado ele ainda está se sentindo inútil, ou não inferior, ou não está pronto para a situação, porque ele ainda está preso. O que o outro vai dizer? O que vão pensar? O que isso? O que aquilo? Escuta muito a opinião dos outros. E aí ele só se prejudica. Tá, na hora que ele estava aqui na situação difícil, ele não teve ninguém para ajudar ele nessa situação. Tanto senão ele não tinha chegado ao fundo do poço, que é o rato aqui, cheio de dificuldade. E o caixão veio para quê? Para dar porrada nele, que é para ele poder o quê? Aprender. Ganhar maturidade, ganhar consciência e se esclarecer. É isso aqui. Então ele quer um relacionamento, mas ele ainda está parado, esperando, pensando. É um mago, ainda não tomou atitude nenhuma, porque ainda está escutando os outros. Quando ele parado, no eremita, que ele conseguir se escutar, que é o desejo dele maior, que está no meio do jogo, aí ele vai tomar uma decisão, e aí ele vai ser, que é o que deu o Osho no início. Ó. O Osho, o que deu? Ó? O forasteiro, que ele ainda não sabe que o cadeado está aberto. Então, ele está ainda o quê? Preso ao passado. Mas ele tem oportunidades e vicissitudes. Olha o sol ao fundo clareando a vida dele. Tem vivências, oportunidades que ainda vão vir para ele. Mas como ele não está se achando pronto, ele ainda não foi, ainda não correu para o abraço. Certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, hoje, domingo, dia 5, né, de 5 a 11, ele ainda está, assim... sacrificado, ou então sacrificando essa outra pessoa que está ainda no modo espera. Ele ainda está preso às crenças limitantes e ainda está fazendo mirabolância em relação a dinheiro, as dificuldades que ele vem vivendo. Então, ele está mirabolante em relação a dinheiro. Parado ainda, mas pensando numa surpresa, em ter um encontro ou uma comunicação. Parado ainda, mas pensando, mudado, em busca de uma solução, de um caminho, para ele chegar até esse relacionamento. Vitória para ele sobre essas dificuldades que já passou. Então, isso ficou para trás. Ele vencedor em mais uma etapa. Confirma ele parado, eremita, pensando muito, refletindo muito, em busca de orientação, em busca da espiritualidade. Pode ser até que esteja buscando a espiritualidade. Vamos ver o que a dona Maria Madalena, né? Eu ia falar Dona Rosa Caveira, já foi. O que Maria Madalena tem a dizer para esse, que aqui foi basicamente um jogo para um senhor, né? Ou uma mulher de alma feminina. Não foi o casal que estava aqui, mas serve para os dois. Vamos lá. A potência do encontro. Olha, então esse encontro vai existir. A potência do encontro. Quando o masculino e feminino se unem dentro de nós, nasce a potência do ser humano. Esta carta aparece quando há conflito ou polarização dentro ou fora de você. A força não está na disputa, está na integração. O encontro é o mais poderoso que a oposição. Diante de um conflito, pergunte: o que aqui precisa ser integrado? Maravilhoso. Não disse que ele está parado? Olha o mago. Ele está parado porque ele ainda não conseguiu se integrar com ele mesmo. Por isso que eu falei que foi muito bom ele estar eremita sozinho. Então, ele só vai poder dar ao outro quando ele estiver completo. E ele só vai estar completo quando ele se entender, quando ele se autoconhecer, quando ele tiver certeza daquilo que ele quer. Que não adianta ele ir para esse cão fiel aqui, para outra pessoa,
e ficar vai e volta, vai e volta. Ah, não é isso bem que eu quero, porque mostra que é uma pessoa indecisa, ou uma pessoa imatura, ou uma pessoa que ainda não se conhece o suficiente para saber o que é, para tomar coragem, sair das crenças limitantes dessas outras pessoas e seguir o caminho dele feliz como ele quer. Tudo é um processo. Cada um tem seu tempo certo de amadurecer, de crescer. Não adianta a gente querer que seja, eu quero assim. Não vai ser. Certo? Cada um no seu tempo. Beleza pura? Espero que eu tenha dado uma boa orientação para quem escolheu o primeiro montinho, a cianita laranja maravilhosa, tá? Vamos agora para o segundo montinho da Pedra da Lua. Momento, isolamento glacial. O 8, que é a coragem, justiça. E a roda da fortuna, mudança. Então, essa pessoa está fechada. Completamente fechada. Isolamento glacial. Chorando por dentro. Um gelo por fora, mas chorando por dentro. Tomando coragem para tomar alguma decisão. E é por isso que vai ter mudanças. Tomando coragem para fazer as mudanças na sua vida, ou se não fizer, a vida vai fazer mudanças na própria vida da pessoa. Porque quando a pessoa não toma uma decisão, a vida toma por ela. E aí não tem jeito. É uma coisa que vai ter que ser ou é, certo? Que é isso aí. As pessoas têm escolhas, têm direito, têm livre-arbítrio para fazer a escolha no momento que quiser, mas as pessoas não fazem. E aí a vida faz. Porque nada pode ficar parado, está tudo evoluindo, certo? Então, você está evoluindo mais lento do que deveria ser, você vai ficar para trás, porque a vida vai escolher o que é melhor para você. Vamos lá. A casa, o gato fiel corresponde ao cão, o coração, o urso, o chicote, a cobra e a cegonha. Beleza pura? Então, se saiu o urso e o cão fiel. Então, aqui já mostra que tem um casal aqui em risco, né? E ainda que se ama, ó, o coração no meio. Então, o urso corresponde ao imperador no tarô, é uma pessoa difícil, inflexível, ciumenta, mas que não desiste nunca, tá? Então, ele ama o quê? Um cão fiel ou um gato fiel. Essa baralho, ele colocou tanto faz o cão como o gato é fiel. Então, uma pessoa sincera, fiel, direita. Então, esse urso aqui ama esta pessoa. Aí confirma, a casa confirma. Só que eles ou passaram ou estão passando por um feitiço. Então, o chicote é um feitiço de intriga, de discórdia, pode ser até uma traição, tá? Então, a cobra está dizendo que ou houve uma traição ou houve uma discórdia, um feitiço que separou esses dois aqui. E aí, tem renascimento, que é a cegonha. Então, vai renascer. Então, pode acontecer o que for, demorar o tempo que for, esse casal vai ficar junto, certo? Eles vão ficar junto porque pode ser que sejam karma que vieram para cumprir nessa encarnação, almas afins, almas gêmeas, tudo isso pode ser, tá? Então, vamos lá. Baralho da Dona Maria Padilha, maravilhosa. Vamos ver o que a Dona Padilha vai falar para esse casal, que já mostra que é um casal, que é um relacionamento. Opa, casamento feliz. Surpresa. Uma surpresa negativa. Notícias breves. Confirma. Em casa. Uma separação. Então, confirma mesmo a primeira interpretação. Então, o urso e o cão fiel. Então, esse urso, ele vai dar notícias breves, para fazer surpresa com essa outra pessoa que ele é apaixonado ou ligado a alguma coisa assim. O coração está apertado dos dois, Caminhos de dificuldades para o coração. Pode ser até que os dois estejam passando por situações difíceis. Vamos dizer que ele esteja passando por situações difíceis no trabalho, financeira, familiar, doença, alguma coisa assim. E também, ela também, possa também estar passando uma situação, porque o coração está em dificuldade. Então, há sofrimento e dificuldade.
Porque também tem uma carta de separação na mesa. Então, ó, eles estão separados, afastados. Pode ser por muito ou pouco tempo. Aqui fala 8 meses. 35 é 8. 8 meses de separação. Então, é sinal de que alguma coisa aconteceu que o bicho pegou para eles lá. Mas, como deu notícias breves, que está no meio do jogo, notícias breves, confirma na casa da pessoa. Então, ou ele vai fazer surpresa na casa desta pessoa, olha lá. E agora, e outra coisa, a casa confirma que ele está agora querendo fazer justiça, querendo fazer a coisa certa. Vai entrar em contato com essa pessoa, vai mandar mensagem, ou vai lá, vai fazer surpresa, sei lá. Casamento feliz. O que é o casamento feliz? Casamento feliz é querendo uma firmeza, querendo uma união estável, uma coisa direita, começar direito, já que tem a carta do renascimento na mesa. Então, vai ter um renascimento, vai ter uma reconciliação depois dessa separação. Em casa, pode ser dele ou dela, confirma uma união, confirma certeza, confirma notícias breves, confirma surpresas e um casamento feliz. Então, tá batendo com o quê? Ele está onde? Ó, fechado, no glacial. Mas vem mudanças para ele de qualquer jeito. E aí ele está no momento o quê? Pegando coragem. Ou esperando para ter coragem. Vamos ao tarô das fadas agora? Vamos ver o que essas fadinhas maravilhosas vão dizer para esse casal. Opa, o julgamento, o louco, a força repete, a estrela, a torre, a temperança, o diabo. Beleza pura? Então, começamos por aqui. Então, esse senhor aqui, né, que vai dar notícias breves, ele está sendo curado. Então, já passou por problemas, talvez, de outros relacionamentos que não deu certo. Gato escaldado tem medo da água fria, né? Então, talvez ele esteja parado ainda, esperando uma oportunidade para ter uma solução, mas porque ele está sendo curado de alguma situação do passado, tá? Ele ainda, por causa desse feitiço, alguma coisa negativa que aconteceu, talvez até uma traição, ele está se sentindo o quê? Destruído. A torre, ele se sentindo destruído. Mas tem reconstrução. Por quê? Está no meio de duas cartas espirituais. A estrela com a temperança. Ele está tendo calma, paciência, resiliência, mandado pela espiritualidade. Então, faz parte do aprendizado dele. Essa torre aqui foi talvez uma quebra de ego, quebra de personalidade, alguma coisa que essa pessoa precisava, quebrou o ego. Então, é a coroa. Essa torre quebra só a coroa. A pessoa cai, mas não cai o alicerce. A pessoa continua inteira, mas quebrando toda a sua aparência que tem em relação à Matrix. Quebrou o ego. Duas cartas da espiritualidade conduzindo essa pessoa, porque foi ao fundo do poço. O diabo. Então, nessa separação, essa pessoa sofreu muito, sentiu muito. Por isso que está, isolamento glacial. Sozinho. Mas tem renascimento, tem reconstrução. Do lado de cá, o que diz? Eu não falei que esse cão fiel, que ele vai fazer surpresa a esse cão fiel? Sim, vai se jogar, o louco, vai se jogar neste relacionamento. Está o quê? Ganhando coragem, a força. Está ganhando coragem, que é lá o 8, a justiça, ou a força, 8 ou 11, elas se correspondem. Está ganhando coragem para isso. Para o quê? Renascer, o julgamento. Aquilo que dava por morto, de repente, volta ao normal, ao equilíbrio. Renasce. As pontas, florescimento. Certo? Beleza pura. Show de bola. Ganhando coragem, passou por bastante caminhos de dificuldade, coração muito aflito, muito fechado, muito tristonho,
porque passou o pão que o diabo amassou, não pensava que sentiria tanto em relação a essa pessoa, ficou enfurnado dentro de casa porque está totalmente destruído, analisando esse feitiço ou alguma coisa que tenham feito para ele ou ela, certo? Confirma que está recolhido na sua casa, confirma que está afastado, pode ser longe fisicamente ou longe emocionalmente da pessoa que ele gosta ou que ela gosta, mas tem renascimento. Então, tem renascimento, casamento feliz, vai ter julgamento, renascimento, vai ter uma união certa, segura, esse casal fica junto ainda. Ok? Beleza pura? Vamos lá. Hoje, domingo, o julgamento, que quer dizer que hoje talvez essa pessoa ou acorde ou se conscientize da situação que está passando, é o julgamento. Ele vai renascer nesse domingo, certo? Ele vai estar em casa, mas algum insight, alguma coisa vai acontecer que ele vai pensar ou ela vai pensar sobre essa situação. Amanhã ele vai se comunicar. Na segunda-feira ele vai se comunicar de qualquer jeito. Há um movimento para se comunicar, porque não aguenta mais essa dificuldade no coração, esse sofrimento. Ele ganhou bastante coragem para tomar essa decisão. A estrela mostra a cura emocional através ou de uma conversa, ou de um diálogo, ou até da própria comunicação que ele vai ter. Ele vai naturalmente falar desse momento difícil que passou, talvez vá ter coragem de se abrir, tem paciência, resiliência em relação às afirmações ou coisas que estão querendo já na sexta-feira, e no sábado, finalmente, há uma reconciliação. É findado, ou dentro dele, ou tomando uma decisão, finda um momento de separação desse casal e a reconciliação. Então, vai ser uma semana altamente importante. Vamos ver agora o que Maria Madalena vai dizer para esse casal. Qual é o conselho que ela vai dar para esse casal que já passou por esses momentos difíceis aí? Vamos lá, vamos lá. Aqui. O diálogo com as sombras. Caramba! Maria Madalena não expulsou suas sombras, ela as escutou. Esta carta surge quando você tenta negar o que sente ou apagar o passado. Aquilo que é rejeitado ganha força. Aquilo que é escutado se transforma. Curar é integrar. Diante de rito de Maria Magdala, diante de uma emoção difícil, pergunte: o que você quer me ensinar? E escute em silêncio. Quando você estiver numa situação difícil, faça silêncio. Vai para um lugar, ou então silencie para fora, mas escute para dentro. O que eu tenho que aprender com isso? E lá em cima, aquilo que é rejeitado ganha força, porque é a sua sombra. Procura se reconhecer ou se autoconhecer para saber o que é a sua sombra e o que é a sua luz. Porque aí você vai conversar com a sombra. Olha só, você está me prejudicando. Eu não quero escutar você. Ou então, eu vou fazer... Já te reconhecendo, eu vou controlar você o tempo todo. Veja o filme Mente Brilhante. É um filme antigo, mas que fala muito bem isso. Quando o cara ele reconhece a sombra dele e aí ele passa a botar ela dentro de lado. Ele sabe que ela está ali. Ele não esqueceu dela, mas ela vai acompanhando ele aonde ele for. Mas ele tem o controle da distância que ele tem que manter da sombra dele. Só você mesmo pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Certo? Então, esse conselho de Maria Magdala é espetacular. Escute as suas sombras, converse com elas, domine-as. Sabotando elas, elas vão sabotar você. Em primeiro momento, você vai ser atingido por elas, as sombras. Ok? Queridos, um prazer imenso estar com vocês. Olha, deem like, sininho, esse negócio todo aí. Meu curso está no Hotmart de baralho cigano. Estou preparando já o outro de tarô, porque estão pedindo. E vamos que vamos. Uma excelente semana para vocês, ok? Fiquem com Deus.